Ah, eu acho que dá azar acreditar no azar. É verdade. Sabia? Quando você acredita no azar, ai, não vai dar certo. Não dá certo. É bem isso mesmo. Quando você acredita que o gato preto é ruim, ele é ruim. Mas se você fala, nossa, que bonitinho, ele é fofinho. É verdade, ele faz até carinho em você, então vai da percepção das coisas. Não é? Né? Boa tarde. Sexta-feira 13, é verdade. É, porque sexta-feira eu senti. Bora lá começar, então, essa sexta-feira 13, alimentando a nossa alma e alimentando também o nosso coração. Às vezes você tem um sonho, né? Você tem um desejo. Se você tem um sonho e não tem a menor ideia de como alcançar esse sonho, então é só começar na direção certa. Qual que é só? Primeira coisa, entrega seu pedido para Deus, mas faz a sua parte. Não adianta pedir para Deus e ficar sentado, né? Só nas redes sociais. Vai se mexer, corre atrás, porque a zona de conforto é sempre muito perigosa, viu, Luquinha? É gostoso ficar na zona de conforto, mas é perigoso, né? Muito perigoso mesmo. Eu quero dar um toque para você que está conversando aqui com a gente, também participando do programa, que a gente tem muitos prêmios. Eu vou mostrar e destacar um para vocês, que é esse super kit do Café Brasileiro. Você vai curtir, compartilhar, marcar 2 amigos e participar. Mas tem outros prêmios também, da Tracta Polipet, Cooper Ortovip e também Hidrasol para você no nosso Face. Ligando ao vivo, você concorre também a 4 vários para almoçar num restaurante Consciência, no centro de São José dos Campos. Pode fazer a sua pergunta e conversar com a gente, porque o assunto de hoje, Sol, é tão importante. Aliás, você que está em casa, preste muita atenção. Tem muito disso que me disse, né, Sol? Tem muito disso que me diz. Não adianta falar, virar, não está acontecendo. Tem gente que fala assim, é demais, é de menos. Eu sempre acho o seguinte, cuidado. Prevenção nunca é demais. Como é que tinha um ditado antigo, caldo de galinha, não sei o quê, nunca é demais? A minha avó falou, ai, cuidado com isso. Enfim, não lembro. Mas assim, a gente está numa pandemia de coronavírus, ponto, né? O outono está chegando, vai vir outro vírus que é a H1N1, que já existe a vacina que começa dia 23 também, né, Luquinha? Agora, será que tem como a gente aumentar a imunidade para prevenir essas e outras doenças, não é? Agora, isso daí a gente já vai mostrar já, porque a gente tem uma coisinha para chamar antes da doença. O que é? Bom, eu falando nisso, vai começar de uma forma diferente hoje. Vai começar agradecendo. Agradecendo uma pessoa que há mais ou menos 7 anos me convidou para uma entrevista no programa dele na TV Univap. O programa se chamava República 1039. Eu fui entrevistada e na saída dessa entrevista, eu comentei com essa pessoa. Um dia a gente vai trabalhar junto. Então eu agradeço hoje ao Luquinha, que neste domingo está fazendo aniversário, por fazer parte da minha vida, do nosso sonho, que é o Falando Nisso, juntinho com cada um de vocês. Que Deus abençoe seu caminho, que Deus continue iluminando a sua alma, os seus passos e, acima de tudo, te protegendo. Beijo, Luquinha. Ah, Sol, obrigado, que lindo. Poxa, obrigado de coração. Interessante que nessa entrevista, Sol, eu estava tão nervoso de entrevistar a Sol, porque eu estava começando ainda, né? Eu estava na faculdade quando o programa entrou no ar. E eu lembro que eu tinha essa expectativa, porque como todo mundo aí de casa também, né, tem esse respeito pela Sol, porque fez parte de toda a nossa vida antes na Globo, né, com o jornal. E eu estava tão ansioso. E você foi tão receptiva que não só eu, mas todo mundo estava no estúdio, a gente ficou assim chocado com a sua simpatia. E foi legal que quem trabalha com a Sol sabe que ela é assim mesmo o tempo todo. Então eu agradeço muito, Sol, imagina. E ele está aqui. A gente fez uma previsão e ele está aqui. Né? Deu Graças certo. a Deus. Graças a Deus. Bom, bora lá cuidar da nossa imunidade. Ele é o cara, doutor Luciano Bertolini, médico. Doutor. Vem cuidar de nós. Salva a gente. Salva nós desses bichinhos tudo, né? Tudo bem? Dá um negócio aqui para dar uma imunizada. Vamos melhorar né, a imunidade. É possível, né? E a gente vai pegar umas receitinhas bem básicas aqui com o doutor. Gente, a gente não está falando em cura. Sim. Estamos falando em prevenção. Por favor. E parece que tem uma enquete aí com o pessoal de casa. Vamos né, participar com a gente? Aliás, eu vou entrar aqui nos nossos stories, a gente pode acompanhar também. E você responde. Você acha que a sua imunidade é alta? Olha só 68% diz que não. E você sabe o que fazer para aumentar a sua imunidade? 84% não sabe. Pois é, então vamos aprender com o doutor. É possível? Qualquer pessoa, qualquer idade? Qualquer pessoa, em qualquer situação social, econômica, pode melhorar a imunidade, entendeu? E deve melhorar a imunidade. Procurando uma boa alimentação, procurando se hidratar muito, a hidratação é muito importante, né? Exercícios físicos moderados, não precisa
ter exercícios físicos intensos, que isso causa estresse oxidativo, então acaba atrapalhando a imunidade. A gente ouve falar que excesso de exercício cai a imunidade, é verdade. Então, ter o excesso cai a imunidade? Excesso de exercício. É excesso? Excesso é aquele eu repeti porque o que é excesso? Cada um pode saber o que é o seu excesso. O excesso é aquela hora que eu não aguento mais, vou parar, não vou. Eu vou continuar. É respeitar o corpo. É respeitar o limite do corpo. E assim, 3, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, com exercício moderado, eu acho que isso nós estamos tratando de imunidade. Não precisa morrer se não for um dia, né? Alimentação, hidratação, um bom sono. Sono, na hora do sono, nós fazemos autofagia, nós fazemos recuperação. Então, isso é um grande start de uma imunidade legal. Ter um bom sono, ter bons relacionamentos de amizades, relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares. Isso dá prazer. O prazer melhora a imunidade, entendeu? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer pela gente mesmo. Uma feira bem colorida, né? Para ter alimentos saudáveis, com antioxidantes e vitaminas. Bom, a Shirley está nas ruas de São José dos Campos. Vamos ver a dúvida. É dela a pergunta, não é isso? Vamos conferir. Oi, Sol. Oi, Luquinha. Oi, doutor Luciano Bertolini. Você que está em casa. Pois é, Sol. Eu estou aqui na Praça Dr. Maurício Cury. E vou ficar por aqui durante todo o programa esperando você. Você que está passando, se quiser fazer sua pergunta, não se acanhe, pode chegar, viu? E eu já vou deixar a minha pergunta aqui para o doutor Luciano sobre candidíase. A candidíase, doutor, é um sinal de baixa imunidade? Sim ou não? Boa pergunta. A candidíase realmente ela aparece numa situação em que a sua imunidade caiu um pouquinho. Tanto que ela é mais frequente na mulher que está na fase de pré-menstruação. Você, além da alterar o pH vaginal, você tem uma queda de imunidade por situação de estresse, de cortisol, hormônios, enfim. E aparece a candidíase, entendeu? Então, você precisa trabalhar também essa imunidade. A gente, como médico, tem recursos até mais específicos, como imunoterapia ativada, que melhora muito quadros de candidíase. Eu tenho uma assertividade de 90% de melhora naquelas candidíases crônicas, além do que cuidados de higiene pessoal, de estresse, trabalhar seu autoestresse, trabalhar a sua vida com mais alegria, tudo isso ajuda a melhorar a imunidade. Ok, bom, tá cheio de perguntinha aqui sobre resfriado, pode virar um coronavírus ou não, a pessoa fica mais suscetível, já a gente vem, viu, Luquinha? Pode mandar perguntinha, mas bora ficar bem informado com as notícias da redação. E a pandemia de coronavírus, né, que a gente está acompanhando. 130 mil casos confirmados em todo o mundo, com outras 1.422 pessoas suspeitas sob investigação. No Brasil, já são 137 casos confirmados, mas graças a Deus sem nenhuma morte. Em São Paulo, mais 60 casos foram registrados apenas ontem pelo Hospital Albert Einstein, na Zona Sul Paulista. Nós vamos saber agora como estão os casos, os números na nossa região, com o nosso querido repórter Israel Goldenstein. Muito boa tarde, Israel. Tudo bem, Sol? Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e também para quem acompanha o Falando Nisso aqui pela TV Band Vale. Sol, os casos suspeitos subiram. Ontem, aqui na região metropolitana do Vale e Litoral Norte, os números chegavam à casa de 20. Agora eles subiram. Vamos ver como é que ficou? São José dos Campos tem 13 casos suspeitos, Taubaté tem 10 casos suspeitos, Caraguatatuba, na região do litoral, 4 casos suspeitos, Caçapava, Jacareí e Lorena com 2, Ilhabela também no litoral norte paulista e Cachoeira Paulista, região do Vale Histórico. Não vai cair aqui? 1 caso suspeito, Solange. Ok, 1 caso suspeito em Cachoeira Paulista. Desculpe, eu te interrompi. Reforçando, então, os números no mundo, são 130 mil casos, né, Israel? Confirma pra gente. Sim, Sol, são 130 mil casos em todo o mundo. Essa informação foi repassada há pouco pela Organização Mundial da Saúde e outras 1.422 pessoas estão sob suspeita de investigação. Segundo a OMS, pelo menos 4.900 mortes foram registradas nos principais continentes do mundo, Solange. Pois é, e o presidente, né, Israel, Jair Bolsonaro, pode ter, gente, que ficar em isolamento no Palácio da Alvorada, residência oficial,
caso o exame para o novo coronavírus dê resultado positivo. A afirmação foi do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Israel, quando que deve sair o resultado do presidente, que está cheio de fofoca aqui nas redes sociais? Só ainda hoje deve sair um resultado preliminar sobre isso. Ele informou há pouco, o presidente da República, Jair Bolsonaro, informou há pouco pelas redes sociais que o exame deu negativo. Essa informação foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro pelas redes oficiais dele. Mas usando máscara, Solange, respiratórias, o presidente e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participaram da live semanal que acontece toda quinta-feira, transmitido pela página oficial do presidente da República. Vamos ver o que ele falou. Eu estou usando máscara porque nessa recente viagem aos Estados Unidos, uma das pessoas que veio comigo no voo foi fazer os exames habituais e deu positivo. Fábio Weingarten testou positivo para o Covid-19. O secretário de comunicação da presidência manteve contato estreito com Bolsonaro e Donald Trump durante a viagem aos Estados Unidos, entre sábado e quarta-feira. Pois é, e falar em Estados Unidos, nós vamos agora, Luquinha, até Seattle, nos Estados Unidos, conversar com uma brasileira, a Golda Meir, que mora na cidade já há aproximadamente 2 anos. Golda, muito boa tarde, obrigada aí pela participação no Falando Nisso. Nós vamos colocar, já iniciar sua entrevista aqui no Falando Nisso, Golda, com imagens que você enviou para a gente de supermercados. Estão vazias as prateleiras, já estão faltando produtos aí nos supermercados? Boa tarde, Golda. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Pouquinho. Que prazer estar falando com vocês hoje. Pois é, essas imagens foram enviadas por uma amiga minha. Ela foi a alguns supermercados e estão em falta alguns suplementos básicos, como, por exemplo, arroz, medicamentos para gripe, papel higiênico. As pessoas estão enchendo os carrinhos, eu acho que vocês podem observar aí, né? E pão. Então, quando a gente fala de pandemia, Seattle fica localizado no estado de Washington e, infelizmente, é o estado que mais tem mortes devido ao coronavírus. Como é que está o comportamento das pessoas? Desculpa te interromper, Golda, mas como é que está o comportamento das pessoas aí? Então, as pessoas estão tensas, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quando é que a gente vai ter que ficar em quarentena em casa, então a gente se previne da maneira que pode, né? Então, as pessoas vão aos supermercados, elas enchem o carrinho porque o governo falou que a gente precisa ter suplementos para 14 dias, ou se precisar ficar mais do que os 14 dias em quarentena dentro de casa. Ok, então, Golda, o nosso tempo está bem curtinho, infelizmente, mas a gente vai tentar voltar com você para mais informações, acompanhar também a situação aí dos brasileiros que estão vivendo no exterior. Agradeço muito a sua participação e tenha um lindo final de semana, minha querida. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Luquinha. Saia, vamos em um minutinho informar quem está em casa sobre as estradas na região? Vamos sim, Lucas. Rodovia dos Tamoios agora com boas as condições de viagem, tanto em direção ao litoral norte quanto em direção a São José dos Campos. Na rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre São Paulo e o Vale do Paraíba, neste momento sem problemas, o motorista faz uma boa viagem, de acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal. Lucas. Valeu, Israel. Boa tarde para você. Bora falar então sobre a chuva que pode chegar no domingo em toda a região, viu? Mas para hoje à tarde, previsão de sol, tempo mais seco, mesmo sem previsão de chuva. Em Santo Antônio do Pinhal, a máxima é de 24 graus. Aqui no Vale, em Caçapava, a máxima de 30. O mesmo acontece em Lorena e também em Pindamonhangaba. No litoral também, sem previsão de chuva agora à tarde, máximas de 30 graus, tanto em Ubatuba quanto em Ilhabela. Aqui em São José dos Campos, máxima de 30 graus. Amanhã aumenta um pouquinho, máxima de 31, mas domingo aumenta a possibilidade de chuva, mas não muda o tempo não, viu? Nem a temperatura, as máximas 30, 31 graus. E o coronavírus provocou o fechamento dos locais mais visitados do mundo e a gente já comenta com você. E hoje aqui no programa tem dicas para a saúde do seu bicho de estimação. Cachorro que engasga quando toma água é normal? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho.